Bahia Meio-Dia em sua telinha, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Está na hora de ficar muito bem informado. Aumente o volume da TV, chega junto, vem pra cá, chama aí todo mundo. Nós estamos na telinha da TV Sudoeste até 1 da tarde e está na hora de conferir os assuntos em destaque na edição de hoje. O vai e vem da energia elétrica, quedas constantes e quando chove, aí piora. Na chuva do último domingo foram 16 horas sem energia elétrica. Foi embora 4h15 da tarde, voltou quase 10 da manhã do outro dia. Então é um sofrimento muito grande para a gente. É a situação de moradores do loteamento Parque Imperial em Vitória da Conquista. A Anvisa fecha o cerco contra canetas emagrecedoras vendidas em redes sociais. As conhecidas canetas do Paraguai não têm registro no Brasil, não oferecem garantia de segurança e podem causar danos à saúde. Além da venda irregular, outro problema é o uso da medicação sem orientação médica. Mesmo as canetas regularizadas só devem ser utilizadas com acompanhamento profissional, porque o tratamento não é indicado para todas as pessoas. Renovar a CNH sem enfrentar fila, sem pagar taxa e sem sair de casa já é uma realidade. A renovação pode ser feita de forma automática, direto pelo aplicativo CNH Digital do Brasil, mas é preciso preencher alguns requisitos. Saúde é sempre assunto em destaque aqui no BMD. Fevereiro é o mês dedicado à conscientização sobre a fibromialgia, uma condição que pode provocar fadiga intensa e dor do corpo todo, né? Vamos falar sobre o assunto aqui no BMD daqui a pouco. Tem ainda os destaques do G1 Bahia e também a previsão do tempo. E você com a gente aqui no BMD pelo 7734239310. É o WhatsApp para sua mensagem, o seu assunto, a sua reclamação, sugestão, elogio, crítica, fique à vontade. Tem problema aí, manda para a gente mostrar e cobrar uma solução. Tem coisa massa, bacana, legal que você queira mostrar, mande também, porque a gente adora mostrar as coisas boas aqui da nossa região. Pode mandar foto, agora não esqueça de colocar o seu nome e claro que você pode comentar os nossos assuntos também. Beleza? Então, roda a vinheta e avisa, o Bahia Meio-Dia desta terça-feira já começou. As quedas constantes de energia elétrica em alguns bairros aqui de Vitória da Conquista têm causado muitos transtornos e prejuízos para moradores de várias localidades do município, né? Além de ficar no escuro, muitos equipamentos acabam queimando e até a criação de animais fica comprometida em alguns casos. Os moradores dizem que o problema se agrava quando chove. Formou para chover, o pessoal já fica preocupado porque chegar a chuva e aí vem a dor de cabeça de novo, né? Vai e vem de energia elétrica. Vamos ver. Quando chove, Dona Conceição já sabe o que esperar. A energia elétrica vai embora e leva junto o sossego do sítio onde ela mora. Fica no loteamento Parque Imperial, zona leste de Vitória da Conquista. Entre a tarde de domingo e a manhã de segunda-feira, foram pelo menos 16 horas sem o serviço. Foi embora 4h15 da tarde, voltou quase 10 da manhã do outro dia. Então é um sofrimento muito grande para a gente. O resultado não poderia ser outro: prejuízo. A gente tem um criatório de peixes de tilápia e tambaqui, e aí sempre morre peixes. Sem ser essa última vez que faltou energia, morreram uns 40 peixes já com 40 centímetros de comprimento. Então, é um prejuízo muito grande. Já no sítio de José Augusto, a criação de galinhas da Angola. Com a falta de energia no fim de semana, quase a ninhada colocada na chocadeira se perde. Por aqui, a família adotou um protocolo de emergência para evitar danos aos eletrodomésticos. Primeiro, desligar os equipamentos elétricos, porque a gente não sabe se a energia vai voltar de uma vez, se vai voltar em todas as fases, com a mesma potência, porque se ela voltar mais fraca, ela pode danificar os aparelhos quando ela voltar, porque às vezes volta piscando uma fase só. Essa é a providência técnica. E a providência logística é retirar o que está na geladeira e comprar gelo na rua ou levar para outra casa para não perder, né? Porque tem geladeira, tem freezer, como você está numa área de sítio, normalmente as pessoas têm freezer também, existem pequenas indústrias aqui, familiares. Então, são dois cuidados que a gente tem para mitigar o risco de ter um prejuízo.
O problema se estende por outras residências do entorno e está cada vez mais frequente, segundo os vizinhos. De um lado, o surgimento de novos imóveis na região. Do outro, a sobrecarga da rede elétrica mais antiga. Dois fatores que contribuem e muito para interrupções no fornecimento de energia. É o que explica este engenheiro eletricista. A chuva deixa a nossa rede mais vulnerável. Ventos, a própria umidade acabam gerando danos nessa rede, como queda de galhos, curto-circuitos, sobrecargas. Algumas redes antigas têm transformadores que já estão com a estrutura comprometida, que pode gerar uma infiltração e vários problemas, certo? Tudo isso ocasiona quedas e faltas de rede em vários locais. Como o nosso sistema é um sistema unificado, um problema às vezes fora da nossa cidade pode gerar a falta de energia aqui. Com isso, algumas regiões acabam sendo mais afetadas, como é o caso de toda a região rural, alguns bairros mais afastados e também em regiões que possuem uma rede mais antiga. Para quem convive com o vai e vem da energia elétrica, importante registrar episódios junto à companhia de energia. Sempre que houver uma falta de energia ou oscilação de rede, um problema assim, você vê, as luzes da casa estão piscando, a energia está indo e voltando rapidinho, ou você ficou sem energia, é abrir um protocolo na Coelba, fazer uma reclamação lá. Você pode fazer pelo aplicativo, pelo WhatsApp, até pelo próprio site deles, pelo telefone também. E com esse protocolo em mãos, você está protegido caso tenha alguma queima de equipamento. E também vai ser o que vai te permitir procurar uma instância maior, que é a ANEEL, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, porque ela que é responsável por fiscalizar as concessionárias, entre elas a Coelba. A Neo Energia Coelba informou que está dedicada a realizar todas as ações possíveis para reforçar o sistema elétrico de Vitória da Conquista e região, para garantir energia de qualidade a todos os clientes. Sobre possíveis ressarcimentos por danos elétricos, a distribuidora disse que segue as determinações estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. As solicitações devem ser realizadas pelo titular da fatura de energia ou representante, através dos canais de atendimento da Neo Energia Coelba. É um problema que mostramos aqui na reportagem de Vitória da Conquista, mas é de vários outros pontos da nossa região. A gente tem recebido muito aqui nas mensagens a mesma reclamação. Energia que vai, que volta, que vai embora e fica um tempão sem voltar. E quando chove, quando começa a fechar o tempo e a chuva cai, aí é que a situação fica ainda pior, né? O que é que pode, então, ser feito nesses casos, né? Quais são os direitos do consumidor que tem aí a sua energia interrompida ou tem essas quedas de energia com danos em aparelhos, enfim, todos esses problemas que são causados por essa instabilidade da rede de energia elétrica. Vou conversar aqui com Gabriel Nascimento, ele está em frente ao PROCON de Vitória da Conquista, que, diga-se de passagem, agora está até de casa nova, né? A nova sede do PROCON, numa das esquinas aqui da Rua dos Fonsecas. Então, Gabriel, o que fazer nesse caso? Qual é a orientação do PROCON para as pessoas que estão enfrentando esse perrengue? E a gente falando não só aqui as pessoas de Vitória da Conquista, mas para a região toda, né? As situações que têm acontecido aqui em vários pontos da nossa região. Boa tarde. Verdade, Judson. Boa tarde para você também. Excelente terça-feira para quem está conosco no Bahia Meio Dia. Primeiro quero registrar o que diz o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Em seu artigo 22, classifica a energia elétrica como um serviço essencial e que, portanto, precisa ser oferecido de forma adequada e contínua, o que não necessariamente acontece em determinados lugares, como você que está em casa viu na reportagem. Sobre isso eu converso com o Rafael Meira, que é o coordenador do PROCON aqui de Vitória da Conquista, porque há uma resolução desse órgão de proteção ao consumidor que complementa esse artigo do CDC. Seja bem-vindo ao Bahia Meio Dia. Boa tarde. Antes da gente falar o passo a passo para o consumidor prejudicado, eu queria perguntar o seguinte. Hoje, quando nós estivemos mais cedo no loteamento Parque Imperial, uma das principais reclamações dos moradores da localidade é a falta de contato prático com a Neo Energia Coelba, que nesse caso é a companhia responsável pela distribuição da energia elétrica. Os consumidores alegam que entram em contato, recebem prazos que não são cumpridos e aí, por conta disso, a prestação de serviço que já está prejudicada, a volta fica ainda mais difícil. Existe algo que proteja o consumidor ou que faça com que ele acione até mesmo o PROCON para
dar mais celeridade a esse atendimento, no caso de uma equipe que vai ao local e pode facilmente desvendar o problema e resolvê-lo? Boa tarde. Boa tarde. O serviço de energia elétrica, ele primeiramente é regulado e fiscalizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Existe uma resolução da ANEEL, que é a resolução número 1000 de 2021, que estabelece ali os critérios para fornecimento de energia elétrica, registro de reclamações e prazos para a resposta da concessionária de energia. O PROCON ele atua de modo complementar. Então, a partir do momento que o consumidor acionou a concessionária, não obteve resposta ou teve ali um indeferimento indevido da sua solicitação, o PROCON, com base no Código de Defesa do Consumidor, pode registrar a reclamação. Inicialmente, tentamos contato via telefone com a concessionária. E caso isso não se resolva, podemos encaminhar os agentes de fiscalização até a localidade ou a sede da empresa para a resolução do problema. Isso já responde, inclusive, um questionamento que a gente recebeu agora há pouco de um dos nossos amigos telespectadores que chegou a procurar a Coelba, recebeu um prazo, mas depois de 2 meses a equipe esteve na casa dessa pessoa, acabou que o problema não foi solucionado e aí então ela procurou o PROCON, fez o registro e aí o PROCON dá o passo a passo para que a situação seja resolvida da melhor forma possível. Sim, também é muito importante que o consumidor acione a Agência Nacional de Energia Elétrica por meio do telefone 167, né? Porque além da atuação do PROCON, existe a atuação regulatória e fiscalizatória da agência. E em relação ao PROCON, inicialmente nós fazemos uma intermediação telefônica, buscamos um acordo via telefone com a concessionária de energia e caso não seja resolvido, podemos agendar audiência ou encaminhar uma equipe de fiscalização até a sede da empresa. Rafael, quando o problema é muito frequente, como no loteamento Parque Imperial, aqui em Vitória da Conquista e outros bairros da cidade também, as pessoas já se antecipam a ele. Então, quando chove, é muito natural que exista aí uma dedicação no sentido de tirar equipamentos eletrônicos, os eletrodomésticos das tomadas, na tentativa de conter o prejuízo que é quase certo em algumas situações. Mas vamos imaginar que eu, na minha casa, não fiz isso, a energia foi embora, voltou na fase errada, isso fez com que eu perdesse alguns dos meus bens. O que eu preciso fazer no sentido de ser ressarcido? Qual o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é registrar essa ocorrência, né? Existem aplicativos em que você consegue fazer o registro fotográfico ou por vídeo, constando ali a data, a hora, a localização. A partir desse registro ali, guardou os dados da data e horário da ocorrência, entrar em contato inicialmente com a concessionária por meio do aplicativo, WhatsApp ou por meio do telefone da Neoenergia Coelba 116, vai fazer uma abertura de pedido de ressarcimento por dano elétrico. E nesse registro inicial, o consumidor tem que estar em mãos com a sua fatura de energia. Quem pode fazer esse registro é o titular da conta. E a partir daí ele vai relatar qual foi o problema, descrever qual foi o equipamento que sofreu dano, a data, horário da ocorrência e a partir disso também fazer a indicação ali dos seus dados para contato e fazer todo o relato de toda a extensão do dano que houve ali na residência. Rafael, deixa eu só fazer uma pergunta, porque existe, claro, esse passo a passo, mas os meios estão aí. Infelizmente, nem sempre essas pessoas conseguem ir adiante com o ressarcimento, porque a companhia de energia coloca uma série de empecilhos que nem sempre as pessoas conseguem atender, como, por exemplo, você transportar o seu equipamento danificado para uma concessionária, uma empresa autorizada, né? Algo que possa emitir um laudo para comprovar que houve, portanto, o dano a esse aparelho a partir de uma queda de energia. Isso nem sempre é feito de graça. Há preços que superam os R$200 apenas para a emissão de um laudo. Nesse caso, existe
algo que a pessoa possa recorrer para não fazer o pagamento ou então transferir esse débito para a companhia de energia que fez a solicitação inicialmente? Bom, a resolução número 1000 da ANEEL, ela estabelece que caso o consumidor faça a solicitação de ressarcimento no prazo de 90 dias a partir da ocorrência, ele vai ficar a cargo essa análise, essa inspeção pela concessionária. Sendo que no caso de equipamentos que são utilizados para condicionar alimentos ou medicamentos, caso se defina pela inspeção desse equipamento na residência ou em uma oficina autorizada pela concessionária, esse prazo é de 1 dia útil. E para os demais tipos de equipamentos, o prazo passa a ser de 10 dias. Então, acionando em até 90 dias da ocorrência, essa análise vai ser direcionada pela concessionária de energia ou por meio de um preposto se dirigir à residência do consumidor, e aí um cuidado de segurança que o consumidor tem que verificar se de fato é um preposto ali, um funcionário devidamente identificado, né, da concessionária de energia. E caso não seja possível essa inspeção em residência, eles vão indicar uma concessionária previamente, uma oficina na realidade, previamente cadastrada junto à Neoenergia Coelba. Quando esse prazo ele passa de 90 dias, fica mais burocrático para o consumidor, e aí sim o consumidor vai ter de apresentar, por exemplo, 2 orçamentos, né, de oficinas diferentes e também um laudo de um profissional para indicar se de fato o problema no equipamento foi causado por um problema ali no fornecimento de energia. A gente viu na reportagem o engenheiro eletricista citando ainda que, em caso de interrupção no fornecimento, é importante entrar em contato com a companhia de energia para fazer o registro e obter um protocolo que pode otimizar o processo depois em caso de comprovação que esse aparelho foi danificado em razão daquela suspensão. Sim, é muito importante destacar que é uma obrigação da concessionária fornecer o número de protocolo, e a gente também recomenda ao consumidor que sempre guarde a nota fiscal dos seus produtos, porque a partir da nota fiscal que vai se poder arbitrar com segurança o valor de eventual ressarcimento. E isso também se aplica não só aos equipamentos, mas também aos alimentos. Muitas vezes a gente não tem o costume de guardar a nota fiscal, o cupom fiscal da aquisição de alimentos, e no caso aí de um dano a um freezer, uma geladeira, que porventura gere ali a deterioração do alimento, é importante também se ter o cupom fiscal para se quantificar adequadamente o tamanho do prejuízo sofrido pelo consumidor. Bom dizer, Judson, que o que a gente está abordando aqui é apenas referente à esfera conciliatória, ou seja, o consumidor ele faz o registro, busca esse ressarcimento através de órgãos como o PROCON. Mas se essa conciliação não for adiante, isso pode resultar numa ação, inclusive, de danos morais. Pode falar, eu estou ouvindo bem você, chega para cá para participar dessa nossa conversa. É isso, justamente sobre esse ponto, né, Gabriel? O PROCON é a via administrativa. E quando é que a pessoa, não resolvendo o problema pelo PROCON, pela via administrativa, ela pode entrar na justiça, vai judicializar a questão? Judson traz exatamente esse ponto. A partir de que momento uma situação como essa pode ser judicializada? Quais são as falhas que podem levar para esse caminho, até criminal a depender, não sei? Bom, inicialmente a recusa injustificada, né, de analisar o pedido do consumidor ou indeferimento injustificado. E eu ressalto também a importância de o consumidor acompanhar o registro da sua reclamação, seja junto à Neoenergia Coelba ou junto ao PROCON, pois há previsão na resolução número 1000 de que os pedidos do consumidor que fiquem parados por inércia do consumidor, às vezes a concessionária ela solicita algum documento e o consumidor não apresenta no prazo devido, essa solicitação pode ser indeferida. Então é importante registrar, mas também é importante acompanhar essa solicitação.
Rafael, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos aqui no Bahia Meio Dia. Volte sempre. E antes de devolver para você, Judson, eu lembro que o Procon dispõe de um aplicativo disponível tanto para celulares iOS quanto celulares Android. É o aplicativo Procon BA Mobile, em que você pode fazer esse tipo de registro. Lá você tem também outras informações a respeito dos deveres, os direitos e deveres do consumidor. Com você aí no estúdio. Valeu, Gabriel. Lembrando que o Procon está de endereço novo, né? Vocês estão aí em frente, é na esquina da Rua dos Fonsecas, com a Praça Vigílio Ferraz, pertinho de onde era. Ali, tá vendo? Essa casa aí da esquina, ó, o Procon está funcionando aí. Agora, ao lado ali do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, um pouquinho acima de onde funcionava antes, que era quase em frente à Receita. Aí, é só subir um pouquinho a ladeira aí, ó, você chega no Procon, na nova sede. Valeu, obrigado, Gabriel, pelas informações, e o Rafael Meira, também coordenador do Procon, pela entrevista. Gente, já estão valendo as novas alterações do sistema de cobrança da Zona Azul em Vitória da Conquista. As medidas publicadas no Diário Oficial do município na última sexta-feira entraram em vigor ontem. Dentre as principais mudanças estão o tempo máximo de permanência na vaga e o prazo para o pagamento da taxa de pós-utilização. Veja aí na reportagem. A intenção desses ajustes é agilizar o serviço de estacionamento da Zona Azul, diante das reclamações de motoristas que surgiram nas últimas semanas. Essas mudanças são essenciais para a gente conseguir dinamizar o estacionamento, né? Porque o estacionamento rotativo é um instrumento importante para que o comércio consiga alavancar suas vendas. Então, sem vagas de estacionamento na cidade, a gente não consegue ter condições para que os consumidores venham, estacionem seus veículos e façam suas compras. Após receberem diversas reclamações, a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Câmara de Dirigentes Lojistas e a Associação Comercial e Empresarial de Vitória da Conquista ampliaram o tempo permitido de estacionamento, como explica o presidente da CDL. A gente conversou com a prefeita e também com a gestora da Zona Azul e a gente conseguiu fazer alguns ajustes. Eu acho que esse ajuste foi muito positivo. Primeiro, o limite de 2 horas a gente conseguiu mudar para 3 horas. Eu acho que isso aí foi um ganho, porque às vezes a pessoa tinha só 2 horas e aí atrasava um pouquinho, era penalizada. E agora não, ela tem até 3 horas para fazer suas compras no comércio, né, fazer suas atividades ali sem ficar agoniado com relação ao horário. Já Alexandre teve de pagar uma multa por conta do prazo de pagamento da taxa de pós-utilização, a TPU, que venceu sem ele nem perceber. Ele acredita que as alterações possam colaborar para melhorar o sistema, mas mudanças ainda geram uma insatisfação. Essa mudança ela vem facilitar pelo menos para que haja um equilíbrio maior, para que você possa utilizar melhor e também você não seja, às vezes, penalizado por um valor alto, né? Mas assim mesmo continua sendo chato, você tem que pagar por alguma coisa. O diretor de empreendedorismo da ACEVIC explica que novas adequações foram feitas para melhorar o funcionamento do sistema de cobrança da Zona Azul. A TPU é a tarifa de pós-utilização. Então, anteriormente, se você tinha crédito no sistema, no aplicativo, e você esquecia ali por algum motivo, então o carro passasse, você seria penalizado, né? Então, hoje já há a possibilidade de, se por algum motivo você esquecer, o colaborador ali da empresa, ele vai fazer esse acionamento, né? E aí, se você tiver crédito, você não vai ser penalizado. Se porventura você não tiver crédito no aplicativo, no sistema, então vai incidir sim a TPU. Você tem até 2 dias, né, para fazer o pagamento com desconto, certo? Caso ultrapasse esses 2 dias, você vai fazer o pagamento do valor integral, certo? E passando a quantidade máxima de 5 dias, aí sim vai incidir infração de trânsito. Bora para a tela, primeira rodada com a sua participação, você ajudando a gente a fazer o telejornal pelo 7734239310. Tem uma cara assim de telefone fixo, mas é só para o WhatsApp, é só mensagem escrita com a foto, se você quiser, beleza? Selmo, daqui de Livramento de Nossa Senhora, com a barriga cheia, assistindo Bahia Meio Dia. Muito bem, Selmo, já almoçou, né? Grande abraço, então uma boa digestão aí para você. Uma ótima tarde, Livramento de Nossa Senhora presente aqui no jornal. William, boa tarde, Judson, moro no povoado do Jeribá, próximo à Serra do Marçal. Nós estamos sem energia desde sexta-feira. Já ligamos para a Neo Energia. Disseram que estão a caminho, mas até agora não vieram. Olha aí, reclamações em relação à falta de energia
aquilo que eu falei, não é só aqui em Conquista, mas em outros municípios, outras regiões também. Fiquei sabendo que em Jequié ontem teve um vai e vem danado de energia elétrica no bairro São Judas Tadeu. Nosso telespectador falando com a gente, né? E relatando esse problema também lá em Jequié. Gessionete, bom dia, moro em Jequié. Olha aí, Jequié, aqui na telinha. Olha ela aí, Judson, Dona Marota completou 100 anos no dia 31. Manda um abraço para ela, que não perde o Bahia Meio-Dia. Dona Marota, 100 anos de vida, mas que bênção, que maravilha. 100 anos, o beijo tem que ser assim mais de pertinho. Deus abençoe a senhora aí na Cidade Sol. Que maravilha, que bênção, hein? Foi dia 31, mas uma data como essa a gente tem de seguir comemorando, né, Gessionete? Beijo para Dona Marota e para você também, aí na Cidade Sol. Eulália, boa tarde, Judson. Foi muito bom ver a felicidade de Douglas e Edith em te conhecer. Obrigada pelo carinho. O prazer foi meu, a alegria foi minha, viu, Eulália? Um beijo para você, para Dona Edith, um abração aí para o Douglas. O prazer foi meu em conhecê-los. A gente receber esse carinho do telespectador que assiste, que prestigia o nosso telejornal, é muito bom. Abraço para todos. Mari, pedimos que divulguem a falta de água desde domingo em Poções, seria, né, Mari? Estou sem água para lavar pratos. A Embasa não fez comunicado aos moradores. Alô, Embasa, o pessoal de Poções está reclamando aí das torneiras secas. Vladimir, peço a Neoenergia para quando a gente ligar para eles por falta de energia, que agilizem o mais rápido possível o atendimento. Temos pessoas doentes em casa que precisam de energia para tomar medicamentos. Olha aí a reclamação também do Vladimir. Gleice, sou de Poções, Judson. Lembra a Embasa que estamos sem água desde sábado. Isso é um descaso com a população. Moro no Vista Bela. Olha aí, em Embasa, Poções sem água. O que está acontecendo? Vitória, Judson, no bairro Boa Vista, não temos linha de ônibus para a Avenida Olívia Flores e nem para o Shopping Boulevard. Um absurdo, como pode isso? Só temos linha de ônibus para o centro. E aí quem quiser ir lá para os lados da Olívia, mora no Boa Vista, tem de ir para a Olívia, para o Boulevard e tal, precisa ir até o terminal e pegar outro ônibus. É isso, Vitória? Está aí a sua reclamação. Heitor, boa tarde, Judson. Tenho 7 anos, moro no bairro Cidade Maravilhosa. Obrigado por me receber durante a visita à TV. Foi muito bom te conhecer. Abraços, Heitor. O prazer foi meu. E aí a gente fez a foto para marcar esse momento, né? Olha aí, Heitor, telespectador do nosso Bahia Meio-Dia Kids, abraço. Heitor participou também da campanha Volta às Aulas Solidária, né, Heitor? É isso aí, abriu o coração para ajudar o próximo, a criançada que não tem condições de comprar o material. Deixa eu ler aqui a última da rodada. Henrique, Judson, manda um abraço especial para o meu avô Moisés, morador do distrito de José Gonçalves, com 105 anos de vida. Exemplo de fé e sabedoria. Somos gratos a Deus pela sua vida. Alô, vovô Moisés, 105 anos aí em José Gonçalves. Que bênção. É um abraço também assim de perto, né? 105 anos não são 105 dias. Que bênção. Um abraço para o senhor. Obrigado sempre pela audiência. Valeu, Henrique. Daqui a pouco tem mais uma rodada de mensagens aqui na tela. O Bahia Meio-Dia fala agora sobre a operação Custódia Fiel, que investiga denúncias de assédio moral na cooperativa mista agropecuária de Vitória da Conquista. Ontem nós dissemos aqui no Bahia Meio-Dia que o presidente da Copimac foi denunciado também por assédio sexual, mas a denúncia é assédio moral, denunciado à Justiça do Trabalho, e violência psicológica e difamação, crimes denunciados à Polícia Civil. O presidente da cooperativa é acusado ainda de falas misóginas e incentivo à violência contra a mulher. O repórter Luan Ferreira está acompanhando esse caso, tem as informações, não é, Luan? Como é que essas denúncias contra o presidente da Copimac chegaram até a Justiça, até a polícia? Boa tarde. Boa tarde, Judson. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Bahia Meio-Dia. Através de uma denúncia do Ministério Público que enviou para a polícia toda a sindicância feita pela cooperativa para que a Polícia Civil
ou seja, a Polícia Judiciária, pudesse apurar esse caso. Mas como é que tudo começou? Com uma denúncia das vítimas, né? Uma dessas vítimas fez a denúncia à diretoria executiva da Cooperativa Mista Agropecuária de Vitória da Conquista, a Copmac, que abriu uma sindicância. Essa sindicância apurou todos esses atos que aconteceram ao longo de um ano. Pessoas foram ouvidas. O presidente da cooperativa, o Isaac Figueira, ele foi convocado, chamado para ser ouvido nessa sindicância, mas preferiu não se manifestar. Com a sindicância pronta, né, toda essa investigação feita internamente pela cooperativa, foi levado a denúncia ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público Estadual, que por sua vez levou todo esse caso à Polícia Civil para que pudesse tomar as providências. A Polícia Civil disse que ouviu as vítimas, né, ouviu a vítima, que apresentou novas provas, também outros materiais, e entre esses materiais um áudio que ela conseguiu gravar durante o trabalho. Nesse áudio, o presidente e também um conselheiro falam dessa vítima, palavras misóginas e também de incentivo à violência. Vamos ouvir. Se eu tivesse só namorada, querendo dançar forró, oh meu Deus do céu, dá um pontapé na bunda dela, que ela levou aos 10 quilômetros. Eu dava. Você vai dançar forró com outros homens, ficar esfregando? Você não tem vergonha, não? Tem. Mas que eu deixaria você esfregar de uma amiga, muito amiga, que mulher gosta de macho, pega assim nos cabelos, cara, moleque. Cara, cala a boca, não quero conversa. Além desse áudio que nós acabamos de ouvir, também a polícia chegou até uma ata de uma reunião que foi convocada pela presidência da cooperativa. Nessa ata se relata que a cooperativa ela anulava toda a sindicância por alguns erros e mandava arquivar todo o material e que esse material deveria ser destruído após 6 meses. Esse material se refere aí a documentos, a áudios, por conta de todos os depoimentos feitos durante a sindicância foram catalogados em documentos, mas também em áudio, né? E aí a polícia deflagrou a operação, né, Custódia Fiel, justamente para que esse material não fosse destruído após esse período de 6 meses. A denúncia fala aí de humilhações que aconteceram ao longo de um ano e aí, segundo as investigações, o presidente da Copmac, ele usava a sua posição hierárquica que ocupava ali dentro da cooperativa para intimidar funcionárias. Aí intimidações, humilhações que aconteciam inclusive na presença de outras pessoas. Vamos ouvir o delegado. As humilhações eram feitas somente quando ele estava presente ou na presença de um conselheiro específico. E esse conselheiro também entrou no polo passivo da investigação e será também investigado pela prática do crime de violência psicológica. Assim que o delegado tomou conta de todos esses documentos, o presidente da cooperativa, Isaac Figueira, ele foi chamado à delegacia. O próprio delegado disse para ele, falou para ele sobre a medida protetiva que estava sendo feita, proibindo ele de contato, de se aproximar de qualquer tipo de contato ou aproximação de uma das vítimas. A cooperativa, ela segue aí agora esperando as investigações da Polícia Civil. O presidente da cooperativa, Isaac Figueira, enviou hoje, agora há pouco, para a nossa produção, uma nota falando sobre esse caso. Ele disse na nota que as acusações não são verdadeiras, diz também que durante toda a sua vida, no exercício de seu mandato, nunca destratou ou promoveu qualquer tipo de assédio moral ou violência psicológica contra qualquer funcionário da Copmac ou contra qualquer pessoa sobre sua subordinação. Disse também que nenhuma pretensão eleitoral da parte de qualquer cooperado justifica a difamação ou a calúnia lançadas contra a pessoa
dele e também diz que a verdade virá à tona para o conhecimento de todos após o exercício do direito de defesa e do contraditório, confiante de que a justiça sempre prevalecerá. Vale destacar, Judson, que ele ainda será convocado pela Polícia Civil para prestar depoimento, um depoimento que ele pode decidir fazer ou não, ele pode ficar calado, né? Tem o direito de ficar calado durante esse depoimento. A gente segue acompanhando essas investigações. O fato é que a polícia diz que os fatos apurados na sindicância apontam para crime. Volto contigo. Tá bom, Luan. A gente está acompanhando esse caso, né? É uma denúncia grave e a gente vai acompanhar as investigações. E lembrando que ainda está no âmbito do inquérito policial, no caso da Polícia Civil. Ainda não é processo, é inquérito, investigação, e a gente segue acompanhando. Valeu, obrigado, Luan Ferreira. Depois do intervalo a gente fala sobre fibromialgia. Que nome, né, rapaz? É um trava-língua, deixa eu pronunciar certo aqui. Fibromialgia. Pois é uma doença, não é uma condição, né, crônica que pode provocar muitas dores pelo corpo. A gente fala sobre fibromialgia daqui a pouco no próximo bloco, 12h24. Até já. Intervalo rapidinho, a gente já está de volta, 12h26. De ontem para hoje não teve chuva em Vitória da Conquista. Agora a noite foi abafada aqui na região, né, pessoal? A noite muito quente, um abafamento. Bora ver como é que tá a cara do tempo ao vivo agora em Vitória da Conquista. Hoje eu não estou chique, eu estou só com 2 imagens. Chique é quando eu tenho 3 imagens para a gente mostrar o tempo ao vivo. Praça Vigílio Ferraz, centro da cidade. Tá ventando um pouquinho aí no centro e tem sol, tá aquele mormaço aí no centro da cidade, agora com algumas nuvens carregadas também, até porque hoje tem previsão de chuva. A gente continua com alerta de chuva aqui para a região, para Vitória da Conquista, botando a cara na janela para ver o tempo com a imagem feita lá de cima. Faz de conta que é uma janela. Olha aí, tem vários pontos de sombra na cidade, tem abertura de sol também, agora do oeste para o leste, com a Rio Bahia no meio ali, dividindo a cidade. O detalhe ali na imagem, dá para ver que está realmente com predomínio de sol em muitos pontos. Agora tem pontos de sombra também, temperatura média 27 graus. Bora ver a previsão aqui para Vitória da Conquista e mais 3 cidades da nossa região. Hoje tem chuva, 1,5 milímetros, né? Chuvica, cacau caindo rapidinho, com 79% de chance, máxima de 30 graus, mínima de 21. Vamos agora para Lajedo do Tabocal. Mínima de 19, máxima de 29 graus, nada de chuva, o sol brilhando agora à tarde e à noite, céu com algumas nuvens, né, algumas estrelas, mas nada de cacau caindo em Lajedo do Tabocal, que também é terra do café. A cultura do café é muito forte em Lajedo. Itambezinho de Açúcar, máxima de 29, mínima de 21, sol entre nuvens. E tem uma probabilidadezinha de chuva. Faltou a nuvenzinha chovendo ali, né? É porque agora não deve estar chovendo, por isso que a nuvem está sem a chuva. 1,3 milímetros, 79% de chance de chover em Itambé. Jussiape, 19 a mínima, 27 a máxima. Nada de chuva em Jussiape. Sol agora à tarde e à noite com tempo firme. Temperaturas variando entre 19 e 27, como eu falei. Tá aí a previsão do tempo, então, para 3 cidades agora aqui da nossa região. Gente, o mês de fevereiro é dedicado à conscientização de algumas doenças crônicas. Entre elas está a fibromialgia, uma condição que ainda gera muitas dúvidas e pode demorar para ser diagnosticada. A fibromialgia pode provocar fadiga intensa, aquele cansaço enorme e dor por todo o corpo. Sobre a doença e formas de aliviar os sintomas, a gente vai falar agora de volta, né, com o repórter Luan Ferreira. Então, Luan, como é que é feito o diagnóstico da fibromialgia? Com você de novo. É isso, Judson. Agora, abrindo o consultório do Bahia Meio-Dia, a gente fala sobre essa doença que a gente tem ouvido falar bastante, mas surgem muitas dúvidas sobre como é feito o diagnóstico. Estou aqui com a doutora Fernanda Salles, reumatologista, que vai nos ajudar a entender um pouco melhor e descobrir como chegar a esse diagnóstico. Boa tarde, doutora. Como é que chega ao diagnóstico da fibromialgia? Tem uma causa específica ali? Alguma coisa que em casa eu consiga identificar?
Bom, boa tarde a todos. Então, falando um pouco sobre a causa, a gente acredita que a fibromialgia não tem uma causa única. Ela é uma causa multifatorial. Existem vários fatores que podem estar relacionados no surgimento da fibromialgia, como, por exemplo, fatores genéticos, fatores hormonais, fatores psicológicos, né, como estresse, privações de sono, então, algumas infecções. Então, vários fatores poderiam estar relacionados com a fibromialgia. E o diagnóstico é um diagnóstico clínico, tá? Então, o médico reumatologista, né, que ele é especialista nessa doença, ele consegue, através da anamnese bem feita, da coleta dos sintomas do paciente, né, daquele sintoma de dor generalizada, uma dor músculo-esquelética, que não é localizada, ela é difusa pelo corpo, que tem associação com o sono não reparador, associação com distúrbios de humor, como, por exemplo, ansiedade, depressão, fadiga crônica, em alguns casos, dores de cabeça, alterações também da cognição, como memória, alterações de concentração. Então, essa anamnese muito bem feita, né, associada ao exame físico em que não há sinais inflamatórios, não há deformidades nas articulações, fazem o médico fechar um diagnóstico de forma clínica. Muitas vezes o médico pode pedir alguns exames, mas é para aquele chamado diagnóstico de exclusão, é para ver se não tem uma outra coisa ali relacionada, é isso? Exato. Então, eventualmente, solicitamos exames laboratoriais, alguns exames de imagem, para fazer diagnósticos diferenciais com outras condições reumatológicas, com anemias, com distúrbios da tireoide, por exemplo, né? Fazemos esses diagnósticos diferenciais que, geralmente, na fibromialgia, os exames são normais. A senhora trouxe aí alguns dos sintomas, mas a dor é o que mais chama a atenção. Como a senhora disse, não dá para dizer, é uma dor aqui, ela é difusa, ela está espalhada. Exato. Então, a dor, sentir dor, não é normal, né? E a dor da fibromialgia, embora fatores psicológicos eles influenciam, a dor ela não é psicológica, é uma dor real. Então, de fato, a pessoa ela sente essa dor que muitas vezes é até difícil especificar o local. É uma dor difusa, ela é uma dor que vai mudando de lugar, pode ser migratória, né? Então, é verdade. Então, é importante que o paciente ele entenda a sua doença e também é importante que as pessoas próximas a ele também valorizem as queixas e é possível viver melhor com o tratamento e com o acompanhamento correto. A gente falou de como identificar, de como e agora vamos falar também desse tratamento, né? Não tem uma cura, tem tratamento, é isso? Exato. Então, a fibromialgia entra nessa característica de ser uma doença crônica, incurável, mas existem excelentes tratamentos. O tratamento ele é multidisciplinar, ele necessita de uma equipe com médicos, fisioterapeutas, psicólogos. O paciente precisa participar ativamente do seu tratamento, da compreensão de como que é a doença, né? Ele tem esse papel importante de entender a doença e ele tem como melhorar o seu emocional, melhorar a qualidade do sono. Então, você vai associar terapia medicamentosa com terapia não medicamentosa para ele realmente sentir bem melhor dos seus sintomas. Agora, doutora, vamos falar também do que entrou em vigor agora em janeiro, podendo classificar a fibromialgia aí como uma deficiência, é isso? Isso. Então, entrou essa lei em vigor, esse paciente com fibromialgia ele deve ter um relatório médico individual, esse relatório médico com as características daquele paciente, quais são as características importantes que ele apresenta, né? E ele vai passar por uma perícia médica. Então, não é uma coisa automática, que a pessoa tem fibromialgia, imediatamente ela já será considerada uma pessoa portadora de deficiência. Então, ele deverá ser periciado. Essa perícia ele é individual, ele vai passar por uma equipe multidisciplinar para avaliar quais são as limitações e quais são o que ele poderia conseguir através disso. Não existe níveis diferentes de fibromialgia, mas as incapacidades dá para dizer que são diferentes. Exato. Então, tem pacientes, a gente atende tanto pacientes menos sintomáticos, aqueles pacientes que aderem ao tratamento, entendem, compreendem a doença, né? E tem pacientes realmente que apresentam crises, que precisam se afastar, né, do seu trabalho, de sua atividade laboral, que não conseguem exercer suas atividades diárias. Tem pacientes que têm essas dificuldades, mas com o tratamento é possível viver melhor.
É isso, muito obrigado, doutora. É isso, né, Judson? A gente observa que, embora existam muitos sintomas, muitos incapacitantes, né, que dificultam, por exemplo, a pessoa a trabalhar, mas é importante procurar um médico especialista para poder identificar a doença e fazer o tratamento. Volto contigo. É isso, fazer o tratamento, né, para aliviar e ficar livre dos sintomas. Tá bom, Luan? Obrigado mais uma vez. E um abraço para a doutora Fernanda Salles também. Obrigado pela entrevista. Depois do intervalo, a gente fala sobre as canetas emagrecedoras. A Anvisa proibiu a venda e o uso das chamadas canetas do Paraguai. É preciso usar a medicação autorizada e com acompanhamento médico. Nada de usar coisa que você não sabe nem o que é que tem direito, né? Já que são proibidas aqui no Brasil essas chamadas canetas do Paraguai. 12h35, já mais uma rodada ali de mensagens. Eu estou esperando a sua. Até já. Olha a hora, 12h37, você que ligou a televisão agora, bem-vindo, bem-vinda, obrigado pela audiência, pela parceria. A gente vai juntos aqui na telinha da TV até 13h, depois tem o Globo Esporte. Casos de pessoas que passaram mal, chegaram a ser internadas depois de usar as famosas canetas emagrecedoras vindas do Paraguai, chamam a atenção para a importância de um acompanhamento médico nos processos de emagrecimento. Nem sempre a promessa de emagrecimento rápido garante saúde. Mesmo com preços que variam de R$800 a até R$3.000, dependendo da marca e da dosagem, a procura pelas canetas emagrecedoras só aumenta nas farmácias. A procura aumentou bastante das canetas emagrecedoras. Estima-se que, dados recentes, o ano passado, ele aumentou em 88% a procura dessas canetas emagrecedoras. Nas farmácias, esse tipo de medicamento só pode ser vendido com receita. Hoje, conforme determinação da Anvisa, esses produtos eles só podem ser vendidos com receita médica e um acompanhamento médico. Uma forma de evitar o uso descontrolado. Agora, as canetas emagrecedoras vendidas pelas redes sociais entraram na mira da Anvisa. A agência proibiu a fabricação, venda e uso de medicamentos à base de tizerpatida, das marcas Cinédica e TG, além da retratrutida de todas as marcas. Conhecidas como canetas do Paraguai, elas não têm registro no Brasil e não oferecem garantia de segurança. A Anvisa reforça que produtos vendidos sem registro podem ter composição desconhecida e causar danos à saúde. O farmacêutico conta que a procura por essas marcas sem registro acontece com frequência. A tizerpatida mesmo, o pessoal já chega falando o nome, né? Tizerpatida tem, porém, são produtos que vêm de fora, então a gente não pode comercializar. Além da venda irregular, outro problema é o uso da medicação sem orientação médica. Mesmo as canetas regularizadas só devem ser utilizadas com acompanhamento profissional, porque o tratamento não é indicado para todas as pessoas. As canetas atuam no controle da fome e da glicose, mas não são indicadas para todo mundo. Ele tem contraindicação, interação medicamentosa, né? Não é qualquer paciente que ele pode usar. O paciente ele tem que ser avaliado por um médico, avaliado a dose adequada, tem que ser realizado exame de sangue. O uso sem acompanhamento pode causar efeitos colaterais como enjoos, vômitos e alterações gastrointestinais. O uso sozinho do paciente aí apresentando vômito constante, dor abdominal, diarreia, vômito, quadro de pancreatite, de hepatite. Guilherme já utilizou outras medicações para emagrecimento, mas sem acompanhamento médico. Quando procurou ajuda, estava com 113 quilos. Eu já tomei outras vezes medicamento para emagrecer, sem acompanhamento médico, e me arrependo porque me sentia muito mal, não sabia dos riscos, e depois que você tem um acompanhamento de fato com o médico, que ele fala que tem que fazer isso, aquilo, é totalmente diferente. Guilherme perdeu 25 quilos em cerca de 5 meses. Sem o acompanhamento eu não perdi nem a metade do que eu perdi agora. Eu tinha perdido em torno de 10 quilos, me sentia muito mal, tinha enjoo, vomitava, náuseas, e de fato com o acompanhamento médico, o doutor falava, você está sentindo isso, toma isso.
toma uma dose, não toma, faz isso, faz aquilo. Tudo que é dúvida, doutor, e aí, estou sentindo isso, o que eu faço? De fato, você só vai ter esse acompanhamento se você passar por uma consulta, conversar com o médico. Você toma às cegas, igual eu fiz com o primeiro medicamento, você nem sabe o que está fazendo. Se de fato o medicamento é para você ou não, é o que eu falo, vai muito mais do que estética, né? A orientação é clara: desconfiar de promessas fáceis e evitar medicamentos sem registro. A Anvisa alerta que canetas irregulares não devem ser usadas em nenhuma hipótese. É isso, rapaz. Como é que você vai usar uma coisa que você não sabe nem o que é, né? A procedência, se é aquilo mesmo, ainda mais sem orientação médica, né? Isso não deve ser feito. É um processo sério, processo de emagrecimento, que deve ser conduzido por um profissional médico. Sobre essa situação da venda irregular das chamadas canetas do Paraguai, nós solicitamos uma entrevista à Anvisa e ainda não tivemos resposta. Deixa eu ver quem está aqui na tela, Wesley. Abri aqui a mensagem do Wesley. Olha a situação da escola Anísio Teixeira, no Jardim Valéria. No primeiro dia de aula, só está o mato. A prefeitura precisa dar manutenção. O mato está alto aí na escola Anísio Teixeira, no Jardim Valéria. Zulema, sou moradora de Vitória da Conquista e coloquei um exame de endocrinologista no posto do Guarani há 1 ano, mas até hoje não foi marcado. 1 ano? Meu Deus, é tempo demais. Saúde não espera, né? Olha aí a reclamação da Zulema, posto de saúde do bairro Guarani. 1 ano para sair o exame com o endocrinologista, ainda não saiu. Vera, olha só quem encontrei no Glauber Rocha no sábado, a Andressa, que estava fazendo cobertura. Gosto muito de vocês e assisto o programa todos os dias. Beijos. Beijos para você também, Vera. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Peter, boa tarde, Judson. No Jardim Copacabana, na rua 18, está em condições lamentáveis. Buracos muito grandes, os moradores estão sofrendo. Tem muito buraco na cidade, não é, Peter? A prefeitura esperando a chuva dar uma amenizada aí para poder fazer a operação tapa-buracos. Não sei se esse é exatamente o caso, mas fica a sua reclamação aqui na tela. William, boa tarde, Judson. Moro no povoado do Jeribá, próximo à Serra do Marçal. Nós estamos sem energia desde sexta-feira. Já ligamos para a Neo Energia, disseram que estão a caminho. Essa mensagem já foi, né? Então fica aí a reclamação em dose dupla do William. O sistema, às vezes, ele repete a mensagem, mas está valendo. E daqui a pouco tem mais uma rodada aqui na tela e eu estou esperando a sua mensagem. Renovar a carteira de motorista, a carteira nacional de habilitação, sem enfrentar fila, sem pagar taxa, sem sair de casa, já é uma realidade no Brasil. A mudança começou a valer neste mês e promete facilitar a vida de milhares de motoristas. Se antes o processo era burocrático e demorado, agora a renovação pode ser feita de forma automática, direto pelo aplicativo CNH Digital do Brasil. Mas apenas para quem não cometeu nenhuma infração nos últimos 12 meses e está com a situação regular no sistema. A reportagem vai explicar um pouco mais aí para a gente. Renovar a CNH sem pegar fila, sem pagar taxa e sem sair de casa era o sonho de muita gente. E esse desejo se tornou realidade neste mês aqui no Brasil. Se antes renovar a habilitação era um processo burocrático, agora pode acontecer de forma automática pelo aplicativo da CNH do Brasil. Para isso é preciso ser um bom condutor. Estou achando muito bacana, principalmente para os novos habilitados que agora querem tirar sua carteira, sua habilitação de carro e moto. Meus irmãos também, eles vão tirar e eles já estão por dentro dessa. Mas para quem tem habilitação para renovar foi bom demais mesmo. Ficou mais fácil renovar a habilitação hoje, né? Ficou mais prático. A renovação automática beneficia motoristas que não cometeram infrações nos últimos 12 meses e que estão cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores. Todo o processo acontece apenas pelo aplicativo e exige que o condutor esteja regular no sistema. Não tiver infrações ou pontuação nos últimos 12 meses, ele terá automaticamente a sua CNH renovada na sua versão digital. A medida já começou a valer em todo o Brasil. Mais de 370 mil condutores já tiveram a CNH renovada automaticamente. Enádio conheceu a novidade recentemente. Ele ainda não utiliza a CNH digital e usa apenas o documento impresso, mas com a facilidade já pensa em aderir à tecnologia para aproveitar o benefício. Para renovar a CNH, nós precisávamos dispor de um tempo para comparecer, para dar entrada na renovação,
para fazer exames médicos também. E agora, sendo bom condutor, até nos incentiva para poder não precisar mais passar por essa burocracia e aí ter essa renovação já automática. É uma novidade muito interessante, eu não sabia dessa novidade mais a fundo, mas agora eu pretendo até melhorar a forma como eu dirijo, né, como me conduzo como motorista. Mas a renovação automática não é válida para todo mundo. Ficam fora os condutores que tenham alguma infração nos últimos 12 meses, aqueles que estão com a habilitação vencida há mais de 30 dias ou aqueles que tenham alguma restrição médica. Entre as restrições estão os condutores com 70 anos ou mais que precisam fazer a renovação de forma presencial no Detran. Já motoristas a partir dos 50 anos têm direito apenas a uma renovação automática, sem taxas ou exames. Condutores de 70 anos acima de 70 anos estão excluídos do benefício da renovação automática e condutores cuja avaliação médica por algum motivo reduziu a validade de sua CNH também terão que passar por nova inspeção e, portanto, estarão fora do programa. Segundo o Detran, a nova medida também tem um caráter educativo. A proposta é incentivar boas práticas no trânsito e valorizar quem dirige ou pilota com responsabilidade. A questão do bom condutor. O bom condutor não é só estar lá no papel. O bom condutor é aquele que conduz de forma defensiva. Dirigir para você pensando no outro. Porque independente de quem seja o provável causador do acidente, é necessário que haja aquela avaliação de você estar sendo um condutor defensivo. Até quem ainda nem pegou a CNH já acompanha a mudança de pé. Para futuros motoristas, a regra funciona como alerta e também como estímulo. Eu fiquei sabendo sobre essa questão da renovação da carteira e no futuro eu pretendo sim fazer a renovação da carteira automática, mas enquanto isso não acontece eu vou continuar com a conduta que foi me ensinado na autoescola, da direção defensiva e manter a conduta do bom condutor. Bora para o intervalo, 12 horas e 48 minutos. Daqui a pouco a gente fala sobre a Orquestra Neogibá, o projeto Neogibá, que abriu 490 vagas de graça para quem quer aprender música. É um instante só, 12h48. De volta ao BMD com o que é destaque em nosso site g1.com.br/Bahia. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela, você já vai direto para o site. 3 pessoas morrem e outras 3 ficam gravemente feridas após batida entre carros e carreta na Bahia. Foi na BR-101, no município de Caravelas, no extremo sul do estado. Tem todas as informações aqui no G1 Bahia. Inscrições para camarotes acessíveis do Carnaval de Salvador começam hoje, terça-feira. Saiba como garantir o ingresso. Os espaços serão montados nos circuitos Osmar, no Campo Grande, Dodô, entre a Barra e Ondina. Aí quem vai curtir o Carnaval de Salvador, fique atento aí para esses camarotes acessíveis. Neogibá, a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco. A Neogibá, o projeto Neogibá, abre 490 vagas gratuitas de iniciação musical para crianças, adolescentes e jovens em cidades da Bahia. As vagas não exigem pré-requisitos nem conhecimento musical prévio. Algumas seleções, a pessoa tem que ter aí um conhecimento prévio de música. Essa seleção da Neogibá não exige esse conhecimento prévio. Você acompanha essas informações no g1.com.br/Bahia. Bora falar da nossa campanha Volta às Aulas Solidária? Você pode fazer a diferença na vida de centenas de alunos de escolas e creches comunitárias com a doação de material escolar para crianças de 0 a 6 anos matriculadas na educação infantil. Pode doar o que você quiser de material escolar. Pode ser giz de cera, lápis de cor, tinta guache, caneta, hidrocor, borracha, lápis, caderno, tudo que você achar legal para fazer a doação de material escolar, fique à vontade. Todo esse material arrecadado está sendo organizado pela Patrulha Solidária da Polícia Militar e por voluntários da CUFA, que é a Central Única das Favelas. Os kits vão ser entregues a crianças e a creches atendidas pela campanha. Atenção para os pontos onde você pode fazer a doação. Sede da TV Sudoeste aqui no centro, Rua dos Fonsecas, na sede da Patrulha Solidária Militar da Polícia Militar também no centro, no Sindalto, no bairro Recreio e em todas as unidades da Polícia Militar de Vitória da Conquista. Outras informações sobre a nossa campanha estão em nosso site, o g1.com.br/Bahia.
Bahia. O Neogibá abriu 490 vagas de graça para quem quer aprender música em 6 cidades aqui da Bahia. São cursos em diferentes práticas musicais. Tarsila Alvarindo, com você. Pois é, o Neogibá, o maior projeto de transformação social por meio da música aqui da Bahia, está com vagas abertas. Essas 490 vagas são distribuídas em 6 núcleos e eu vou conversar com uma dessas pessoas que passou por esse processo de transformação por meio da música. O Sérgio chegou aqui com 10 anos, ele não tocava nada e hoje, Sérgio, 14 anos depois, conta pra gente como é a sua experiência aqui no Neogibá. O que é que o Neogibá te proporcionou ao longo desse tempo? Então, ver toda a minha evolução, ver todos os meus amigos passando, encontrando outros caminhos, alguns fazendo outros tipos de faculdades, outros tipos de trabalho, me faz acreditar que o Neogibá não tem que ficar só na Bahia, tem que estar no mundo todo, né? E eu agradeço muito a oportunidade que eu tive aqui no Neogibá, espero que muitas outras pessoas tenham essa oportunidade de ter esse contato com a música, porque não é só você tocar um instrumento musical, é você ter a oportunidade de crescer com outras pessoas, de você aprender com outras culturas, com outras diferenças de criações. Então eu agradeço muito essa oportunidade ao Neogibá e a todo mundo. Obrigado. Parabéns, viu? Olha, vocês já escutaram aqui o depoimento do Sérgio. Você também pode ser um desses jovens. As inscrições estão abertas para crianças a partir de 6 anos de idade. Eu vou conversar com a Ana Júlia Bittencourt, que tem mais detalhes sobre essas inscrições. Ana Júlia, boa tarde. Eu queria que você dissesse para a gente quem pode participar, como pode ser feita essa inscrição. Isso, boa tarde, pessoal. Exatamente, as vagas estão abertas. São mais de 400 vagas espalhadas em Salvador e também nos núcleos do interior. Então, a partir dos 6 anos até os 17, você pode se inscrever. Não precisa ter conhecimento musical prévio, tá? Aprende com a gente mesmo, parte musical. E os núcleos são no interior, nós temos em Jequié, em Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Feira de Santana e além dos núcleos em Salvador também. E aqui eles vão ver qual é o instrumento que tem mais habilidade. Vai passar por um pouquinho de cada coisa até se encontrar, né? Isso, exatamente. Não tem problema nenhum, por exemplo, essa criança começar no violino e depois de algum tempo ela se identificar com algum outro instrumento e mudar. Tá tudo bem, ela pode fazer isso. Mas a ideia é essa, a ideia é que esse jovem possa estar com a gente fazendo esse trabalho lindo de transformação social através da música. Olha, gente, as inscrições são gratuitas, já estão abertas e para facilitar a vida de todo mundo, a gente já colocou o QR Code aqui na tela. Você pode acessar esse QR Code, lá vai ter direto o link para inscrição. Você pode aí, você pai e mãe, pode escrever a criança e você adolescente que já tem idade para fazer isso, já pode fazer isso também. Facinho aqui através do nosso QR Code. Eu volto para o estúdio do Bahia meio-dia. Por isso chame, gente. Em Jequié são 20 vagas, em Vitória da Conquista 52. Os cursos são de graça. As inscrições podem ser feitas pelo site neogibá.org. Aqui o site da Neogibá para você fazer a inscrição. E foi prorrogado o prazo de inscrição para artistas e intérpretes de Libras que desejam compor a programação do Arraiá da Conquista 2026. Agora o prazo vai até 9 de fevereiro. Os interessados devem entregar o material artístico e a documentação exigida no edital na Central Estratégica de Compras Públicas, que fica na rua João Pessoa, número 253, no centro de Vitória da Conquista. As últimas mensagens de hoje, deixa eu ver quem está aqui. Daniel, você. Boa tarde, Judson. Precisamos da Embasa para resolver o problema da rua lateral da URB 5, próximo ao Caíque. É um esgoto que está estourado aí, né, Daniel? Fica o seu alô aí para Embasa. Mau cheiro terrível, quando o sol esquenta, piora, né? Andréia, boa tarde, Judson. Aqui é de Cândido Salles e as minhas palavras do dia hoje são esperança e persistência. Muito bem, Andréia. Esperança e persistência. Abraço para você e para todo mundo em Cândido Salles. Mai, boa tarde, Judson. Pergunta a Embasa, porque todos os dias eles desligam a água de parte do Patagônia e Cadija. Alô, Embasa? Tá feita a pergunta, Mai. Olha aí o que a Mai está perguntando. Por que todo dia estão desligando a água aí no Patagônia e no Cadija? Jusilene, boa tarde, Judson. Sou de Planalto. Aqui também, quando chove, a energia fica no vai e vem. Olha aí, Coelba, pessoal de Planalto também
na bronca com esse negócio dessas quedas de energia. Gracielia, Judson, sou do povoado do Baixão, zona rural de Conquista. Domingo a energia oscilava de 30 em 30 minutos. Tem muitas árvores entre os fios aqui e fica saindo faísca. Quando chove é um perigo. Problema também na zona rural de Conquista, lá no Baixão. Aurita. Boa tarde, Judson. Vamos debrulhar o feijão e assistir o Bahia Meio-Dia. Fazenda Morrinhos, Piripá, feijão de corda, que maravilha, hein, Aurita? Um abraço para você, obrigado aí pelo carinho, pela audiência, debrulhando aí o feijão. Coisa boa demais, feijãozinho de corda, feito com tocinho, né? Ai, é tudo de bom. Uma farofinha, muito top. E dessa hora a gente com fome aqui, falar de comida. Paulo Sérgio, aqui é da Fazenda Santa Marta. As estradas continuam intransitáveis. São corredores de ônibus, todos cheios de buracos. Já começaram as aulas e o poder público precisa tomar providências. Franklin, motoristas e moradores estão revoltados com o semáforo da Estrada da Barra. O vermelho demora demais e o verde dura muito pouco, causando filas e atrasos todos os dias. Pedimos providências urgentes. Olha aí a mensagem do Franklin. Vitória, bom dia, Judson. Moro em Itaipu, zona rural de Conquista. Minha reclamação é para Embasa. Tem 10 dias que estamos sem água. Hoje Embasa e Coelba aqui dominaram as mensagens e as reclamações. Vitória, tá aí a sua reclamação. Clóvis, Judson, olha essa boca de lobo na vala da Rosa Cruz, no alto da colina. A prefeitura cortou os matos e deixou no local. Quando chover, o estrago vai ser grande na parte baixa do Santa Cecília. Aí a reclamação, tô vendo lixo também em local irregular ali. Gente, ó, tá vendo? Esse lixo aí, quando a água descer, entope a boca de lobo, a água sobe, é um transtorno danado. A gente precisa colocar o lixo no lixo. Valdilém, bom dia, gostaria que divulgassem essa irmã que vai precisar de doação. Somos do bairro Curral Novo, em Jequié. Doação de sangue para Maria Dilza Nascimento Cordeiro. Informar que a paciente é de Jequié, tipo sanguíneo, qualquer tipo de sangue. É isso aí, Valdilém. Doar sangue é doar vida, a gente torcendo aqui pela pronta recuperação da Maria Dilza. Deixa eu puxar aqui o sistema, atualizei, entrou uma mensagem que eu já sei que é de Rio de Contas, pela foto aí, ó, da igreja de Senhora Santana. Sabrina, boa tarde, Judson, manda um alô para as meninas do vôlei de Rio de Contas, que abriram a festa fantasia no carnaval da cidade. Que maravilha, meninas! Bom carnaval aí para vocês, carnaval histórico, tradicional de Rio de Contas. E com a mensagem da Sabrina, a gente está terminando o Bahia Meio-Dia desta terça-feira. Amanhã tem Blog do Emprego. As vagas de emprego e estágio oferecidas por empresas aqui da nossa região. Bom almoço para todo mundo. Beijos, obrigado pela audiência, pelo carinho. Amanhã a gente bate ponto aqui, 15 para as 12. Agora está chegando o Globo Esporte à noite, tem o BA TV. Tchau, tchau.